Sejam bem-vindos ao Rally Racing News. Eu sou o Maurício, está começando seu resumo semanal de rally. Vamos gravar, vamos. Aí, ó, tá me atrapalhando. Você tá fazendo, não é pra jogar agora, vamos gravar, vamos. Não vai atrasar o episódio, vamos lá. Tá, né, vamos gravar. Serana. Essa semana vamos falar do Rally Sweden, ou Suécia, que rolou nesse final de semana, começando de quinta até domingo, dos dias 25 a 28. Então, só para lembrar o que eu já tinha tratado, pode subir, vem. Ai, bonitinha. Essa é a neve, que a gente vai falar bastante nesse episódio. Então, na Suécia, que tem bastante neve, eu tinha tratado no episódio passado sobre a dificuldade técnica e tal, só que eu mudei bastante, porque teve muita diferença do que eu previ. E não foi nada do que eu tinha previsto. Então, a dificuldade técnica eu tinha previsto um 7, mas acho que foi um 8. A variação climática quase não teve, foi neve o tempo todo. A degradação foi um pouquinho pior, porque tinha muita neve, então começou a formar os encaixes do pneu, sabe como? E velocidade foi absurda. Tiveram retas que bateu 199 km por hora, que é o top speed máximo do carro. E bom, a distância total foi 300 km de especiais. Esses são os pilotos, inclusive faltou o Bertelli na lista dos pilotos. Essa imagem que eu peguei, não sei porque não tinha ele. Então vamos lá para a cobertura, começando no dia 1, na quinta-feira. O primeiro dia do Campeonato Mundial de Rally, o WRC, né? Ele prometeu ação e entregou algumas cenas de cinema dirigido por George R. R. Martin. A competição começou com o shakedown, que é a prévia, né, do que estava por vir, e o novelo enfrentou dificuldades sem o intercom deles. E deu algum problema. E sem a comunicação do piloto com o piloto, foi bem complicado deles seguirem, né? O Takamoto, que em uma entrada de quase 90 graus deixou os fãs boquiaberto, que é essa imagem que está ali. O Pera, o jovem fenômeno, não deixou espaço para dúvida, passando todos os concorrentes, enquanto Lorenzo Bertelli, que é esse que faltou, ficou para trás, uns 15 segundos de distância. O resultado do shakedown colocou o Pera no topo, seguido por Lapis e o Takamoto. O Elfo e o Tanaka não muito longe. Oliver Solberg, do WRC2, ele se destacou na categoria, mostrando que a competição não era só para o WRC. A primeira especial, que foi na quinta-feira, foi um espetáculo. Os 6 primeiros competidores terminando com menos de 0,7 segundos de diferença entre eles. O Rovanpera conseguiu ampliar sua liderança, ele em 1,4 segundos, isso é bastantinho. Foi um feito notável, porque o trecho é curto, né? Então 1,5 segundo é bastante coisa. O Lápis e o Monstro, eles também deram o seu melhor, com o Lápis adicionando alguns segundos à sua contagem. O Monstro logo atrás, o Bertelli e o Italone ficam 15 segundos atrás. No WRC2, o Solberg brilhou, ele mostrou que estava num nível próprio, muito próximo dos WRC, mesmo com um carro que é supostamente inferior, ele é inferior, né? A comunidade brasileira estava de olho fixo em Gabriel Morales, que participou como copiloto, e ele foi copiloto do boliviano Bruno Bolassi. Infelizmente, um incidente durante o shakedown impediu sua participação na etapa 1. Uma decepção tanto para a equipe quanto para os fãs, então, uma pena. A sexta-feira no WRC Suécia foi aqui que começou a aparecer um episódio dirigido pelo George R. R. Martin, que eu comentei. Foi mais dramático que o 7-1, só que não tão triste. Então vamos pro resumo de como foi o dia, porque aconteceu bastante coisa. Na especial 2, a visibilidade estava bem ruim, o Takamoto começou liderando rápido na frente, com um calor no primeiro dia de aula, mas o Rovanpera, o Lap e o Tanaka, como bons veteranos, logo mostraram quem que manda. Mesmo com o Takamoto apenas 3 segundos atrás do Rovanpera, o drama estava só começando. Na especial 3, com a pista mais aberta e visibilidade um pouco melhor, tudo estaria bem se não fosse pelo grip que estava traiçoeiro. O grip é o que segura o pneu no chão, né? O Evans, no movimento de patinador, girou 360 graus na pista, tropeçou e fingiu que nada aconteceu, seguiu em frente. O Rovanpera e o Takamoto num duelo
vamos dizer assim, ficavam se revezando a liderança no tempo. Só que o Rovanperä ganhou, de novo. Aí na Especial 4, o Tanak, numa reviravolta de novela mesmo, ele ferveu a cabeça e o radiador quando se enfiou na neve. Até o alarme deu uma disparada, ele teve que parar. O Formou passou por um triz e quase tornou coadjuvante de uma catástrofe ainda maior. O Takamoto desbravou o caos e saiu como herói do estágio. Enquanto o Rovanperä, numa cena cortada da transmissão, deixou todos em suspense quando ele sumiu da pista. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Ele parecia um vilão que tinha saído da cena só para aparecer no final, para revelar que estava fora da prova. Ele bateu num solavanco mais forte do que o previsto e saiu da pista, que é essa imagem que está aí. Na etapa 5, os pilotos estavam um pouco mais na defensiva. O Formou declarou que estava apenas sobrevivendo e tentando não virar decoração na neve. O Katsuta brilhou no caos novamente. Ele manteve a liderança enquanto o Lap, em um movimento de inteligência, né, lentidão, ele seguiu em frente. Lembre bem disso que ele falou. O Rovanperä e o Tanak, infelizmente, deram adeus à competição, pelo menos por hoje, né? Parecia um cliffhanger de final do episódio. A etapa 6, o Neuville largou atrasado, com o capô mais amassado que lata de sardinha, enquanto o Evans assumiu a liderança. O Formou e o Katsuta, desafiando a realeza, passaram à frente, mas foi o Lap com suas belas palavras ou desculpas da etapa anterior que reivindicou o trono. O Solberg e o Paillard, os underdogs do WRC2, eles surpreenderam se infiltrando no top 10. A etapa 7, à medida que a noite caía, o Evans ficou com calor e decidiu experimentar a neve de perto, mas seguiu como se nada tivesse acontecido. O Formou, não querendo ficar para trás, terminou melhor do que o Evans, enquanto que o Takamoto, no momento de puro hold my beer, segura minha cerveja, acelerou a 196 km por hora, cortando o giro e virou a nova estrela do dia. E na etapa 8, que é a última do dia, depois de um dia de montanha-russa emocional, a etapa 8 veio como um episódio filler. Tipo o Goku, que voa aprendendo a dirigir. Lá para assumir a liderança, com Takamoto e o impressionante Solberg do WRC2 logo atrás, mostrando que no Rally Sweden até os pequenos podem sonhar grande. Agora chegamos no sábado. O sábado. Que dia, hein? O dia em que os carros e os pilotos enfrentaram mais reviravolta do que o episódio do Game of Thrones. Nas primeiras temporadas, né? As temporadas boas. Na etapa 9, imagina só, os bancos de neve que deveriam ser muros do lado da pista eram rampas. O Rovanperä e o Tanak chegaram como os dois convidados atrasados de uma festa de casamento. Chegaram com penalidade, mas prontos para recuperar. Pelo menos um pouco do tempo perdido. O Rovanperä estava decidido a não deixar Tanak roubar toda a atenção. Ficou logo atrás, enquanto a pista se transformava num tapete cada vez mais desfiado. Lap, no meio dessa bagunça, ainda conseguiu terminar em quinto, mantendo a liderança. Na etapa 10, o Rovanperä e o Tanak, agora como protagonistas de um filme de ação, eles tomaram a dianteira. Enquanto isso, o Takamoto, num plot twist digno do Game of Thrones, de novo, ele rodou e ficou preso na neve. Aí ele estava como protagonista, e como a gente sabe no Game of Thrones, né, o que acontece com o protagonista. O copiloto, numa cena de suspense, ele batia na porta com o ombro para tentar abrir e não conseguia nem abrir a porta. Demorou para sair do carro. Ele demorou mais para sair do carro do que eu reconectando a transmissão quando cai. Sem nenhum fã para ajudar dessa vez, dois bardos heróicos entraram em ação, que são os marshals da prova, e ficaram tentando ajudar. Aí na etapa 11, com o sol já alto no céu, o Rovanperä decidiu que era a hora de uma pequena acrobacia, pulando onde não devia, quando deu uma enroscadinha na neve. O Takamoto acabou se retirando do restante do dia, ficou fora, não conseguiu sair. A pista mostrou seus solavancos no final da etapa, estava com muito solavanco mesmo, estava chacoalhando mais que a estrada de terra do interior. O Neuville, decidindo que era sua vez brilhar, passou todo mundo. Na etapa 12, o Rovanperä, numa reviravolta, terminou com 15 segundos atrás do Tanak. Neuville, como se fosse um filme de ação, acabou fazendo uma curva em câmera lenta. Ele estava lento mesmo, literalmente. Isso deve ter ajudado de alguma forma, porque ele ficou encostado no líder. O Tanak, por sua vez, abriu uma diferença para trás. Na etapa 13, o Monster decidiu ir reto numa curva, travou as rodas e passou reto, talvez pensando que encontraria algum atalho, não sei.
O Neuville passou todo mundo e o Evans não deixou barato. Veio logo em seguida, o Rovanperä terminou em quinto. Na etapa 14, esse foi o dia que os pneus começaram a pedir arrego. Ninguém estava arriscando muito, até porque o grip estava maior nessa etapa. Então acabou sendo um episódio mais filler mesmo, como o Goku que voa aprendendo a dirigir. Na etapa 15, o Tanaka, abrindo a pista, fez um salto tão incrível que até os juízes de patinação no gelo ergueram algumas placas com pontos, com notas. Rovanperä e Munster, cada um com seus próprios dramas, eles lutaram até o fim, enquanto o Formou se enfiou de um jeito na neve, do lado oposto da curva, que quando escapou sem nenhum prejuízo, ninguém acreditou, nem o Wi-Fi passava. E o resultado final, que essa é a última etapa. Então tá aqui a pontuação de sábado. O Lap ficou em primeiro em pontuação. Isso se ele realmente pegar os pontos, né, no dia seguinte. Eu tô contando na ordem cronológica, para não dar spoiler. O Formou e o Evans seguindo. E o Oliver Solberg aqui, impressionante, em quinto. E agora o domingão. Então a etapa 16. O dia começou com o Takamoto quebrando o silêncio a 199 km por hora. O que deixou qualquer um na ponta do sofá, né, vendo o que ia acontecer. Mesmo assim, mesmo nessa velocidade, ele acabou atrás do Tanaka. Rovanperä, que é o mestre do gelo, deixou o passado para trás e tocou o chinelo, dominou o estágio. O Neuville ficou cantarolando um metal mais arrastado, assim, meio que literalmente, porque ele estava literalmente arrastando alguma coisa no carro e fazendo barulho. O Bertelli, o nosso eterno otimista e sorridente, mostrou que no Rally quem ri por último ri melhor, literalmente. Ele ficou em último. O Evans e o Formou também brilharam. O Lap contrariando algumas expectativas, estava em primeiro durante várias etapas, né? Ficou em sétimo. Na etapa 17, teve uma batalha épica por pontos essas do Super Sunday, que essa é a última etapa para pontuar no domingo, são 2 etapas só. O Tanaka teve um déjà vu e entrou de novo na neve, o que fez eu ficar sem ar na hora. Mas o susto foi tão grande dessa vez que ele saiu rapidinho, né? Quer dizer, levou uns 30 segundos aí. O Rovanperä tomou o trono de gelo mais uma vez. O Evans flertando com a neve, ele deu uma danificada no seu para-choque traseiro, mas isso não impediu dele passar à frente. Ele estava muito rápido, acho que até por isso que ele deu uma bundada na neve. Ele acumulou alguns pontos bem importantes para o pódio. E agora o pódio desse Super Sunday. O Evans liderou a valsa dos vencedores, seguido por Rovanperä e o Neuville, que ironicamente foi beneficiado pelo esquema novo de pontuação, mesmo tendo criticado. O Lap, o nosso herói, ele adicionou mais um ponto na sua coleção. E agora a Power Stage, que é o último estágio do dia. O Solberg, o campeão do WRC2, ele abriu caminho para a glória. O Rovanperä e o Neuville, eles deram um show à parte, com o Neuville realizando um salto que marcou a presença no lugar. Ele terminou com um fio de cabelo atrás do Rovanperä. E o Evans teve uma performance alucinante mesmo. E quase roubou a cena. Ele ficou 0,1 segundo atrás do líder, que é o Rovanperä, né? Graças a uma carícia que ele fez na neve. Se não fosse por isso, ele tinha terminado em primeiro. Então, o Lap foi coroado ao campeão da Hyundai. E o Evans da Toyota em segundo. E o Formou da Ford completou o pódio. O resultado da pontuação na Suécia deixou o Evans com 24 pontos, seguido por Lap com 19, e o empate do Neuville e o Formou com 18. O Takamoto teve seu momento de estrela, mas acabou brilhando que nem uma estrela cadente. E ficou com 3 pontos. Coitado, quase teve seu momento. Ele estava muito feliz no começo, é uma pena que ele saiu fora no primeiro dia. Tá bonito de ver ele correndo, viu? E agora o update da posição do Mundial até agora, né? Com a soma dos pontos. O Thierry Neuville com 48, o Evans com 45 e o Formou com 29. Quem diria? O Neuville até era esperado, mas o Formou não era tanto. E, bom, foi assim que o Rally Sweden 2024 nos lembrou que, assim como o episódio do Game of Thrones, né? Nenhum protagonista está salvo. Cada piloto tem a sua história. E que nos faz lembrar também do memorável Craig Breen, que foi o piloto mais feliz que já existiu, virou prefeito de Bratby e foi homenageado enquanto assistia a corrida do melhor camarote que
Ele fez falta esse ano, hein? E bom, agora vamos para a agenda. Agora tá rolando o que eu já tinha comentado no episódio passado, o roteiro 4x4 de Urubici a Gramado. Esse é um passeio mais para toda a família. Tem que ficar de olho quando tiver mais, que esse roteiro parece bem interessante para quem pode ir, é só para veículo 4x4, né? E o próximo evento que vai ter é o Rally de las Naciones, o terceiro. Eu não achei tanta informação sobre esse rally, mas parece que ele vai ter alguns circuitos que já foram até usados no WRC, mas eu não consegui confirmar isso, eu acho que sim. E espero que tenha algumas coisas no YouTube deles. E logo vamos ter o Nitrocross e o RPMC de Guaratuba. Esse eu quero pegar mais informações chegando mais perto. Agora vamos para as notícias, algumas notícias que eu separei. Tem um jogo que está de graça, que é o Dakar Desert Rally. Ele está free na Epic Games até o dia 22, então corre lá que ainda dá tempo se você está assistindo na estreia. E uma outra notícia é que o Rovanpera agora vai correr com a Porsche. A Porsche está investindo nisso, já vi mais pilotos, inclusive piloto brasileiro. Eu vou pôr o nome aqui, eu não lembro quem que é, mas acho que é uma mulher. O nome dela tá aqui. E bom, é isso. Ele vai participar da Copa Porsche. Porsche Carrera Cup. Então, para quem curte corrida de carro também, que não seja rally, eu acho interessante acompanhar. Vai ser com 911 GT3 Cup. Ele vai correr de forma, acho que parcial, 6 eventos. E uma outra notícia é que a Hyundai tem um novo livery, de novo, para o restante da WRC, só para me dar trabalho de eu ter que refazer os cortes que eu tinha feito antes e colocar os pilotos de novo. Mas ficou bonito, hein? Qual que vocês acham que ficou mais bonito? Eu achei que ficou legal. Eu acho que essa roda preta aqui teria combinado se o restante aqui fosse um pouco mais preto. Mas esse aqui eu realmente achei que ficou melhor. O que você achou? Diz aí no comentário. E a última notícia, para fechar, foi criado um novo prêmio, Spirit of Rallying, criado para homenagear a estrela do WRC, o Craig Breen, que eu comentei nesse episódio, que inclusive foi homenageado. Bom, ele vai ser concedido ao piloto do WRC Júnior, o que melhor incorporar as características do Craig Breen ao longo da temporada. Essas características incluem, sei lá, vontade de superar desafio, determinação para completar cada rally e atitude positiva, que o Craig Breen estava sempre sorrindo, ele estava sempre feliz. Quando ele ganhou eu acho que foi o WRC Sweden ano passado, nossa, foi bonito de ver, sabe? Foi unbelievable you taking your first podium and it's here in Finland. I can't believe it. It's the most amazing day of my life, and I know I'm coming across all wrong now. It's been such a road to get here, and I'm missing my main man, and I know he's looking down at me. I'm so happy. Thanks everybody. Just thank you so much. Oh my word. Inclusive foi eleito um dos momentos mais bonitos, mais legais do WRC ano passado. Foi realmente, olhando agora em retrospectiva, esse momento é mais bonito ainda. É onde homens choram, porque a atitude dele era muito positiva. Nossa, a vida é cruel mesmo, é injusta demais. E esse prêmio vai ser para homenagear o legado do Breen. Ele reconhecendo algum competidor que demonstrar não só excelência no esporte, mas também um espírito de camaradagem e resiliência, né, que o Craig Breen ele exemplificou. Então, eu acho que é uma homenagem mais do que justa pro cara, que estava novo. Ele nasceu em 2000, então ele tinha 33 anos. Que sacanagem. Ele tinha acabado de decolar na carreira, nem conseguiu aproveitar direito. Mas, enfim, infelizmente é a vida, né? Vou pôr, acho que, a notícia dele, a entrevista que ele deu para vocês verem como foi legal. E até para explicar um pouquinho do porquê que ele virou o prefeito de Brøndby, é porque ele fez uma piadinha assim, que ele tava indo bem no rally, aí ele falou, sem querer dizer nada, que ele poderia virar o prefeito de Brøndby.
Aí, quando ele faleceu, no final do ano, teve a eleição do melhor momento do WRC 2023 e elegeram essa entrevista dele, falando que ele poderia ser o prefeito de Braceby, como o momento mais marcante do WRC. E por conta disso que apareceu essa imagem aqui, eles falando que o Craig Breen, o prefeito de Braceby. Então agora ele foi nomeado. Craig Breen, if this morning was mighty, well, this is another level. Fastest by 7.8 to lead the rally by 7.7. What is it about this stage? I don't know. I can probably be the mayor of Bradby at this stage. Mas então, não se esquece de curtir e se inscreve no canal. Então, dessa vez, acho que a frase tem que mudar. Caso de dúvida, vá em frente, afunda o pé e não se esqueça de sorrir.